Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Educação de Impacto, aquele que valoriza uma educação que de fato transforma. Nosso objetivo é conversar com líderes, educadores, visionários, pessoas que estão construindo uma nova forma de aprender, de ensinar e de viver a educação. Eu sou a Bárbara Romeiro, eu sou educadora emocional na GROW, Escola de Desenvolvimento Humano. E o que é uma escola de desenvolvimento humano, Mari? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Pinto, sou psicóloga, fundadora da GROW, uma escola de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, para crianças, adolescentes, pais e educadores que acreditam na educação como a chave de mudança. Não para que a gente deixe um mundo melhor para as nossas crianças, mas para que a gente deixe crianças melhores para esse mundo. E hoje a nossa convidada especial que acredita nessa missão, está junto com a gente, é a Verônica Borba, diretora do Colégio Salesiano Núcleo Bandeirantes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre temas tão legais e relevantes. Que bom. Muito bom. Seja bem-vinda, Verônica. Eu sou sempre muito curiosa para entender como as pessoas entram nesse universo da educação. Há alguns anos a gente vê perdendo um pouquinho do glamour. E aí eu fico pensando, como é que pessoas tão sensacionais, com projetos tão legais, tão criativas, foram parar nesse lugar? Qual foi a trilha? O que levou elas para a educação? Qual foi o bichinho que te mordeu? Quando foi? Como é que foi isso? Bem, eu sou psicóloga de formação, colega, e trabalhei durante muito tempo com crianças dentro do espectro autista e fui fazer formação de professores. Porque a gente sabe que muitas crianças são diagnosticadas dentro da escola, assim, pelos sintomas aparecem, né, com mais facilidade. Mais sim, evidências, né? Sim, as professoras encaminham para avaliação, chama atenção para uma coisa ou outra, e eu fui fazer muitas formações. Dentro de uma dessas formações, uma professora gostou muito e falou: Verônica, a minha escola está precisando de psicólogo escolar, você quer? Eu falei, vou ver o que é isso, né, se eu quero. A psicologia escolar não era a minha pretensão mesmo. E acabou que eu fui trabalhar nessa escola. E aí já tinha avisado que eu estava com estava participando de um processo do mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E avisei que iria, se eu fosse aprovada, eu iria. E aí eu acabei aceitando o trabalho. 6 meses depois saiu o resultado do meu processo. Fui para Portugal fazer o mestrado. Quando eu voltei 1 ano depois, porque eu não tive muita paciência também para ficar lá e terminar, enfim, volto para o Brasil. Aí eu voltei para essa escola, fui convidada a retomar o meu cargo, fiquei 1 ano como psicóloga escolar, e aí aparecia, tem uma coisa para resolver. Não, chama a Verônica resolve. Chama a Verônica que a Verônica resolve. E aí a minha diretora na época saiu, e eu fiquei uns 3 meses na escola sem diretora e nada dessa diretora chegar. E eu nunca na minha vida tinha pensado em me tornar diretora escolar, porque eu amava ser psicóloga, era a minha profissão do coração, que eu sonhei com ela, enfim. E aí eu pensei, quer saber, antes eu assumir essa função e resolver algumas coisas do que ficar aqui e, de repente, trabalhar com uma pessoa que não vai ser legal, enfim. Ou aí até acumular as duas funções. Tentar, né? Sim, e era isso mesmo que estava acontecendo. E aí eu aceitei a proposta, eles me fizeram um desafio, assumi 2 escolas, né? Uma escola de educação básica e uma escola profissionalizante na época. Nossa. Fiquei 4 anos nessa escola e depois de lá nunca mais deixei de ser diretora, assim. Dirigi uma outra instituição e agora fui convidada com muito amor para ir para os Salesianos. Estou entrando no meu 5º ano letivo nessa escola e foi assim que eu cheguei na educação. Que trilha linda. E eu conheço um pouquinho do colégio, porque tem alguns alunos do GROW, que são alunos salesiano. Tenho certeza que são os melhores. São os mais engajados. Muito sensacionais. São os mais que acreditam, né, nesse processo de transformação. Talvez por isso, porque tem em comum esse gatilho, tanto na escola quanto com esse estímulo da GROW. Com estímulos exato. Que bonito isso. E eles vivem os desafios das idades, vivem os desafios do ambiente escolar e amam. Tem uma história muito legal com o Colégio Salesiano.
Eu fiquei muito curiosa, porque eles compartilham. Na sala, eles compartilham tudo que acontece, pro bem ou pro mal. Tá? Os jovens todos compartilham tudo que acontece nas escolas dentro da sala. E a gente já sabe disso. E aí, eu acho que daí que quando a gente recebeu o convite, eu falei assim, nossa, sensacional, vamos ouvir o outro lado também, que a gente só estava ouvindo um lado. Mas eles trouxeram projetos muito legais, compartilharam projetos muito legais que aconteceram. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria saber se essa sua formação como psicóloga te dá esse diferencial na hora de aprovar projetos ou de criar projetos que envolvam as habilidades socioemocionais na prática. Que não são necessariamente só pedagógicos, só né? Porque a gente percebe isso, que hoje a educação ela precisa ser integral, né? Sim, e a gente tem um currículo oculto na educação. Sim. E a educação socioemocional, ela perpassa isso. Eu não tenho como, se um estudante não tiver, se ele tiver entristecido, se ele tiver embotado, dificilmente ele vai aprender algo que seja significativo, que seja importante. Então, a aprovação dos projetos, eu acredito que a minha formação, ela ajuda muito nisso, assim. É importante a gente o diretor, ele ter uma escuta sensível, ele entender quem é a sua comunidade, entender que os meninos, eles têm desafios emocionais, sim, e que a escola também está para isso, né, para esse apoio, não só dos estudantes, mas das suas famílias também. E eu tenho certeza que a psicologia acaba contribuindo, sim, muito efetivamente para o meu fazer pedagógico, para o meu fazer de ser diretora. E o olhar, né, atento, sim. Assim. Já vou revelar uma curiosidade. A Verônica trouxe para o podcast um aluno. Um aluno que eles observaram o comportamento, a performance, as entregas desse aluno e o interesse dele pela área de comunicação. Então, ele está aqui em off, totalmente, não vai aparecer para vocês. Fala depois. Oi aí de longe. Oi. E isso já demonstra um diferencial com relação ao olhar, como que eu observo os meus alunos. De fato, existem muitas escolas que têm um discurso. Um discurso, isso, não faltando. Já avisei, né? Um discurso de temos um olhar diferenciado, o aluno como protagonista. Agora, na prática, a gente muitas vezes não percebe. Pode ser que aconteça de fato dentro da sala, mas não pouco evidente, externaliza, não externaliza. E isso já fica como uma evidência. Além disso, outros projetos. Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do que vocês vivem lá, das habilidades socioemocionais que são trabalhadas. Eu conheço quando teve o projeto da PNL, né, que vocês levaram as ferramentas da programação neurolinguística para os alunos aprenderem. E os saraus, os eventos que envolvem teatro, que envolve música, que envolve a pastoral. Parte mais cultural, né? Essa parte cultural. Você atribui a esses projetos que caminham junto com a matemática, o português, os idiomas, como também agregadores, como também fundamentais para o desenvolvimento e a entrega, a performance deles nessas... Sim. Eu acredito muito, e aí eu vou lá na história do fundador da minha escola, né, que é Dom Bosco. Ele tinha umas coisas sensacionais para a época, a gente está falando de 200 anos atrás. Então, de revolução industrial, onde as crianças e os adolescentes eram extremamente explorados. Sim. Então, ele acolhia esses meninos e meninas, aliás, meninos na época, porque as meninas não podiam fazer parte disso. A sociedade, as meninas eram... Sim, e aí só mulheres podiam cuidar das mulheres, né? Só as irmãs cuidavam das meninas, mas na época Dom Bosco cuidava dos meninos. Ele ensinava profissões para os meninos, há 200 anos atrás. Então, era a forma que ele entendeu de incluir os meninos socialmente para terem dignidade, sabe? Para terem melhores salários, melhores condições de vida. Ele ia no empregador e conversava com eles sobre a condição do adolescente que estava ali trabalhando, que era muito comum a mão de obra na adolescência nessa época. E era muito comum também ser mais barato, ser quase uma escravidão, né? Sim, verdade. E aí, como nós entendemos, isso está no nosso DNA, na nossa fundação, isso para a gente é extremamente importante. E uma outra coisa que ele dizia, que a gente traz para a nossa prática diária,
área é que a gente conhece o estudante no pátio. O que é conhecer o estudante no pátio? São nessas horas onde ele não está dentro da sala de aula, Sim. onde ele está livre para ele ser quem ele é. E quando você se aproxima desse estudante nesses momentos, a sua intervenção com ele vai ser muito mais eficaz. E a gente consegue isso através do esporte, através da música, através da dança, conversando com eles numa palestra para falar sobre programação neurolinguística, sim, sobre proteção do meio ambiente, sobre empreendedorismo. São temas que são extremamente relevantes, sociais e que fazem parte do dia a dia deles e que você tem que estar com o coração aberto para ouvir. Então, a nossa escola, ela inicia essa tratativa com os meninos a partir disso que é a nossa identidade mesmo. Talvez por isso que dê muito certo. A gente realmente conhece os meninos fora da sala de aula. Acaba que a sala de aula é aquele conteúdo básico, né? Sim. Que é o que tem que ter. E quando você olha para os projetos que trazem outros valores, que também são pertinentes para uma educação, porque quando a gente fala de educação, a gente não está falando de educação acadêmica. Somente. Né? Somente. A gente está falando de uma educação de valores, uma educação de emoções, de sentimentos, de relações e, obviamente, que envolve também a parte acadêmica. E você acredita que hoje o sistema educacional, né, levando em consideração todos os modelos e muitas instituições que a gente tem, eles acreditam nessa educação integral ou você percebe que existe mais uma tendência de focar na educação acadêmica, porque existem metas, Mercado, números, né? mercado para isso? E, às vezes, as próprias famílias não sabem a categoria, né? Às vezes Os eles ganhos também não conseguem... de ter uma educação integral versus Uma educação focado no acadêmica. passar em Enem. Eu acho que tem um produto para cada cliente, sendo muito honesta com vocês. Acho que a gente tem escolas que estão focadas só no passar no vestibular, com uma educação muito quadrada, muito voltada para isso. E tem famílias que querem isso, que elas buscam exatamente isso. Mas aí também você percebe que existe um alto índice de adoecimento mental, com exigências descabidas para a faixa etária que os estudantes estão, para a fase do desenvolvimento que eles estão. Eu, Verônica, acredito numa educação mais feliz, numa educação que seja mais alegre, uma educação que seja mais leve. Mas isso não quer dizer que os meninos não têm que ter responsabilidades, porque eles precisam ter responsabilidades pedagógicas, sim. Eles precisam entregar, eles precisam ser avaliados, eles vão ser avaliados nos processos externos. Sim. Então, nós também temos que ter um compromisso com a educação formal dos meninos. Mas eu também não acho que uma máquina de massacrar estudante vai dar resultados. Pode até dar, mas a que preço, né? Que adulto que nós estamos formando, que adoecimento mental que esse adolescente que está sendo, no meu entendimento, tá? Porque tem gente que vai passar por isso muito bem, mas pela nossa realidade, eu acredito que quando você respeita o desenvolvimento do estudante, a entrega vai ser mais qualificada, ele vai ser um profissional muito mais eficiente. Legal. Eu não tenho uma opinião ainda sobre isso, porque o que eu vejo acontecer no nível médio muitos concursos de bolsa em que a criança, o jovem, passou por uma outra experiência, muitas vezes. Uma outra experiência que talvez a base tenha sido essa, de formação socioemocional, fortalecimento das suas emoções, da sua identidade. E aí que no final, no nível médio, ok, eu pegar aquele pesadão, né? Aquele batidão de fazer as provas, o PAS, o Enem. Mas eu não fui a vida toda escolar, toda a minha experiência acadêmica sendo triturado, massacrado e perdendo a minha essência. Eu vejo a diferença nesses dois perfis, de quem passou a vida toda nesse processo de ter que dar resultado, de ter que ter a nota, viver nesse ranking, competindo o tempo todo entre eles, se cobrando, e não tendo a contrapartida, que é os outros lados sendo fortalecidos e desenvolvidos também, ou aquele que entrou no final, pegou esse ritmo no final. Eu já tive uma boa base, tô legal, e agora eu vou pegar esse sprint final aqui só para... E aí tá tudo bem. Seria um prazo menor, né? Prazo menor de exposição. Mas uma qualidade... Ou já tá mais fortalecido para viver as pressões. Porque, assim, vida real, vai ter pressão. Vida real é prazo, é resultado. Isso é vida real. Sim. Agora, é importante, principalmente no fundamental, os anos pré, né? Mas os anos iniciais e os finais, tá com foco no desenvolvimento de outras habilidades. Sim. Porque é mais fácil você aprender quando você tá
estável, né? Estável e emocionalmente segura, aquela inteligente. analogia da casa, né? Para você construir uma linda casa, você não adianta chegar pelas paredes. Você precisa fazer uma boa base de estrutura até para que você possa subir paredes que durem. Então, eu com gestos aqui já de novo. Mas a ideia é que a gente consiga trazer uma boa base. Quais são os critérios dessa base? São valores, são crenças, são habilidades emocionais, de comunicação, muitas vezes, né? Que a gente percebe muito na Grow Kids, a gente trabalha com crianças de 3 a 12 anos. Então, são seres emocionais, quase 100% emocionais. E muitas vezes a base deles é linda, porém ela não está sendo cultivada. Ela é uma base que ela está sendo já acimentada, sabe? Imagina ali a criança que é espontânea, que é a criança que expressa o que sente, a criança que reage. Aí vem um adulto e fala, não pode. Não é assim, tá errado. E aí ele vai perdendo essa essência. Só que aí quando chega na adolescência, alguém tem dúvida? Não, aí ninguém fala nada, né? E a criança tá lá cheia de dúvida, mas por quê? Porque tomou uma cimentada nessa espontaneidade, né? Tomou uma cimentada nesse momento onde ele gostaria de expor a sua negação, né? Não é necessariamente uma contrariedade, mas às vezes ele discorda. Só que não, criança não foi feita para discordar. Criança não tem opinião. Criança tem que obedecer. Então você pega essa base, que ela é totalmente fluida, natural, de Deus mesmo, e você vai tijolando e sem... quando a espontaneidade é exercida também. Às vezes ela não está com facilidade de alfabetização. E aí começa a ser... A exposição vira um problema, porque se ela fala que não está aprendendo, já é exposta, não tem uma política de amenizar aquela atmosfera de crítica entre os alunos. Às vezes não vem do professor, às vezes vem do grupo. Do meio, né? Do meio escolar. Não ser fácil ser criança, né? Não sim, é fácil. mas sabe o que eu penso? Nós estamos formando profissionais do futuro. Existem profissões que nós nem sabemos ainda que vão existir. E outras que vão... Sim, que vão acabar. Em contrapartida, o que é hipervalorizado hoje são pessoas que são mais donas das suas emoções. Sim. E aí, o que eu já sei que o mercado de trabalho vai pedir é pessoas que tenham autocontrole, pessoas que consigam fazer um autogerenciamento, pessoas que não vão explodir ou que vão adoecer mentalmente menos. E se eu estou só hiperfocada numa valorização acadêmica, sem fazer esse desenvolvimento socioemocional, eu não vou entregar esse profissional para o mercado. Exato. E não adianta a gente ficar hiperfocada só num conteúdo que é pedagógico, que é cognitivo, sem trabalhar esses aspectos socioemocionais com os meninos. Porque quem eu vou entregar, né? Quem vai ser esse profissional? Quem vai ser essa pessoa? Eu quero entregar uma pessoa que ela seja útil, que ela seja produtiva, que ela consiga exercer a profissão que ela quiser ou que existir. Sim, que ela consiga se adequar, né? E essa percepção, já adulto, de capacidade é que gera felicidade na gente, né? Que é aquele conflito que se vive em algumas fases de consigo entregar para a sociedade, consigo deixar um legado, consigo fazer ou não consigo, sou frustrado o tempo todo com as demandas de uma vida adulta. Esse equilíbrio do conseguir realizar é que torna a gente feliz. Então, quando a gente forma isso, é para lá na frente, sim, olha, eu dou conta. E esse sentimento de autoeficácia, ele faz parte da nossa vida durante a vida toda, necessidade, né? Então, né? se eu sei que eu sou capaz, eu vou ter muito mais prazer e vou conseguir fazer entregas muito mais qualificadas, sim, do que quando eu acho que aquilo não é para mim. Como é que a gente percebe isso lá no seu colégio? Assim, como é que o aluno é valorizado por essas características? Porque a gente sabe valorizar através de notas, né? Provas, avaliações, essa é uma valorização que já é comum. Mas, por exemplo, que outro tipo de valorização vocês conseguem entregar dentro desses contextos de outras habilidades que não são necessariamente habilidades acadêmicas? Hoje a gente tem legislação para tudo, né? Então, todo o processo de avaliação, ele passa pelo crivo das secretarias de educação, dos conselhos de educação. Então, nós temos as avaliações que são formais. Então, eu tenho 2 avaliações escritas e mais uma terceira avaliação que ela é construída a partir da produção dos estudantes. Que é uma avaliação que a gente chama de formativa. Então, eles vão construindo e vão recebendo, né, essa pontuação com os professores. Para além disso,
isso, nós temos pontuações extras. Então, para esses projetos que a gente faz, para além da sala de aula, os estudantes eles são incentivados a participarem e eles também são pontuados para participarem, não é para eles participarem, mas para eles se sentirem também motivados para fazerem parte desse processo. Tipo um reforço positivo, né? Porque os meninos são todos vendidos também, tá? Não adianta pensar que não, que eles ficam muito motivados quando eles sabem que eles vão receber alguma coisa, mesmo que seja a gratidão do professor dele, a felicidade, enfim, eles gostam muito disso como todo ser humano. Recompensa, Sim, né? são recompensas. E esse reconhecimento faz parte. Então, a gente tem isso, mas nós também temos... quando a gente vai para um conselho de classe, por exemplo, nós nunca consideramos só a nota formativa do estudante, só a nota, o número dele, né? O número que ele conseguiu alcançar. Então, nós estamos sempre tentando olhar para a história daquele estudante, o que ele conseguiu, se houve uma evolução de um trimestre para o outro, se ele conseguiu melhorar, se não, se ele está com algum problema sério na casa dele, se o desempenho dele caiu por algum fator externo. E a gente tenta fazer essas avaliações de uma forma muito individualizada, porque... se não for desse jeito, é fazer igual todo mundo faz. Então, mesmo nesse processo que ele por uma exigência de lei, né, de legislação, a gente ainda tenta ser humanizado. Sim. E você vê um resultado? Vejo sim. Vejo, e os estudantes confiam nisso, assim. Eles têm abertura para ir conversar com o professor sobre o que eles estão sentindo, sobre... se eles deixaram de entregar um trabalho, por qual motivo que deixaram. Os professores têm essa liberdade de conversar, de entender, não, então eu recebo esse trabalho com atraso, vou te dar a pontuação total ou não. Pelo que você me trouxe, você vai perder uma porcentagem dos pontos, mas há uma escuta mais ativa em relação a essas coisas que é bem importante. Legal. Não é só ponto por ponto, né? Meu Deus. Eu tô curiosa para saber como é que você faz para fazer essa seleção e esse engajamento. Porque os dois alunos, os dois exemplos que a gente tem, são dois alunos mais introvertidos, fleumático e melancólico. Que não são aquelas crianças que vão falar, não vão ser as primeiras a se voluntariar. Não vão se candidatar a um projeto, a participar. Se elas puderem ficar mais quietinhas aqui na minha, observando, analisando tudo, é a tendência. Então, e eles participam de todos que eu sei que participam. Depois eu quero falar do último dia de aula do terceirão, da sala do Gabriel. Mas como é que vocês fazem para fazer esse engajamento? Como é que você tem que conhecer. Seleciona? Se você não conhece o estudante, você não conhece o talento dele, né? Aquilo que ele pode contribuir de uma forma muito legal. Então, se eu sei que eu tenho um estudante que toca violão, que ele gosta de cantar, que ele faria isso, assim. É claro que o convencimento ele não é fácil. Sim, como imagina, né? Pega um sanguíneo, né? Tem que vender a ideia. Não dá nem espaço para Mas aí você, por exemplo, no caso de um estudante introspectivo que toca, ele começa a tocar, por exemplo, junto com os professores deles. Então, dele, né? Então, que honra estar do lado de alguém que eu admiro, que vai tocar, eu toco violão, meu professor toca guitarra comigo, por exemplo. Então, a gente faz muito essa mistura de você ter uma pessoa de referência para eles ali na frente, sim, e apoiando nessa superação de desafios. Que não é também necessariamente vai, né? Sim, jogar. Vai com eles. Sim. Aceita esse desafio, mas assim, você está respaldado aqui, você não está solto 100%. Não, eu percebo o interesse deles em buscar mesmo que fora. Assim, né? A Manu faz teatro. Que legal tá pensando em desenvolver isso. Eles foram para Grow. Então, assim, você vê que já tem um outro olhar. E de sensibilidade. E também a gente conversa muito sobre como é que a gente pode ajudar os meninos. Então, e a gente também reconhece às vezes até a nossa ingerência, ou até incompetência mesmo com alguns processos. Então, olha que bacana você incentivar um estudante que é mais introspectivo a fazer teatro, por exemplo, a fazer a participar de um projeto de autoconhecimento para que ele amplie as suas potencialidades, para que ele descubra coisas que ele ainda não fez. Isso é muito legal.
E como é que você... São sementes que são plantadas, né? Desculpa. São sementes que são plantadas. Então, quando você traz ali, que você falou do autocontrole, a gente tem uma tendência a pensar no autocontrole nos explosivos, né? Mas e quem está com tudo dentro, remoendo aqui, explodindo internamente e não consegue controlar também? Porque a gente só nota o que sai, o que passa. Mas a autogestão, o autocontrole vai muito no que eu tô sentindo. E a gente lá na Grow, a gente pega muito esses perfis que acham que tem autocontrole porque eles não explodem. Porque o meu irmão explode, eu não explodo, então eu sou controlado. E aí eles se dão... Aí a gente coloca luz e eles ficam com mais clareza sobre isso. E eu acho esses perfis até mais perigosos, assim. Sim, a gente fala que o estável, o melancólico, o fleumático, eles parecem ser aquelas pessoas que não têm nenhum problema, mas é pelo contrário. Eles estão quietos, calados, sem compartilhar o que pensam, sentem, e aí mora um grande problema, né? Às vezes estão rindo. Eu ia trazer isso, assim, como é que você acredita que o seu time de professores, educadores, vendem essa mesma ideia? Porque, assim, é fácil você que tem um projeto bem intrínseco a você falar sobre o projeto. Agora, você precisa de pessoas que falem por você. Sim. Então, hoje, você encontra algum desafio em ter essa equipe que também se engaje? Porque antes de vender para o aluno, você precisa vender para a equipe. Assim, acho que meu grande desafio enquanto gestora é encontrar perfis que entendam isso entenda o estudante protagonista como um aliado. Porque a gente tem professores hoje ainda que acham que os estudantes têm só que ouvir, sem serem questionados. Então, eu tenho muitos meninos que, se eles perceberem que tem alguma coisa errada, ou no comportamento do professor, ou no conteúdo, eles educadamente vão falar. Legal. E aí, o professor ele tem que ter muita generosidade no coração dele de receber essa informação e trabalhar com os meninos. Ele realmente não precisa saber todas as coisas, mas ele tem que ter flexibilidade para ouvir. E algumas pessoas chegam e elas não se adequam também. Assim, não é para elas. E aí elas vão procurar uma outra escola, um outro perfil. Porque para estar naquela escola com os nossos estudantes, a pessoa precisa ter um perfil de acolhimento, de uma escuta mais ativa, porque senão ele não dá conta. Até humildade. Sim, porque senão, quando ele chega, que ele se depara com os meninos, porque você pensa, a gente trabalha com eles isso desde a educação infantil. Eu tenho estudantes lá de 2, 3 anos produzindo material para ser vendido na feira do empreendedor e tendo que fazer propaganda do seu negócio e lidando com as outras pessoas, né? Ou seja, são crianças que já estão em nível avançado de habilidades que não são necessariamente habilidades básicas, né? Comuns. E aí se depara com um adulto na função de professor que ainda está... É uma autoridade. E que ainda está limitado, né? Digamos assim. Sim. E como é que você enxerga uma solução prática, funcional para esse problema, né? Para esse desafio? Eu acho que primeiro a gente precisa entender se o profissional tem perfil para estar lá. Então, o nosso processo seletivo, ele tem que qualificar essas pessoas que chegam. Até para identificar esses perfis, porque se a pessoa chega com um perfil diferente, ela vai sofrer estando com os meninos. E não é isso que a gente quer. Quando a pessoa trabalha feliz, ela trabalha de uma outra maneira, né? O engajamento é outro. E a gente tem muita liberdade, muita felicidade na sala dos professores. Isso é muito legal. Então, eu sou uma diretora que, quando eu entro, eles não mudam de assunto, sabe? Eles continuam falando que abertamente. Sim. E se eu tiver que fazer alguma intervenção que passou do ponto, ou que eu acho que aquilo não é adequado, eu faço isso de uma forma muito tranquila com eles. Esse time, as pessoas vão sendo contaminadas com isso, assim, muitas vezes. E isso é muito legal. E também eles já vão identificando, assim, eu preciso de um professor de tal disciplina. E eles já sabem, olha, esse aqui tem perfil, Verônica, ó, dá uma olhada nessa pessoa quando ele estiver no processo seletivo. E vão se juntando forças, assim. Então, é um senso de pertencimento com uma identificação de cultura, digamos, né? De valores. Quantos professores, educadores vocês hoje têm? A minha equipe, eu tenho 70 pessoas e eu tenho 37 professores.
E hoje você percebe que esse time está há muito tempo já? Já é um time que está ali há bastante tempo? Eu tenho um time com professores mais maduros, que estão com a gente há algum tempo, mas eu tenho, por exemplo, um professor de física, a gente vinha conversando sobre isso, ele chegou esse ano, que ele está super adaptado, os meninos estão Legal. apaixonados por ele. E eles já sabem, assim, é muito engraçado, eles sabem quem fica, quem não fica, pelo perfil do professor. Sim. E eu tenho estudantes que estão com a gente desde a educação infantil e vão até a terceira série do ensino médio. Então, eles conhecem bem a escola, sabe? E Já Sim. estão inseridos na cultura e já Sim. identificam. Já conseguem né? mapear também, né? E nós ficamos tão felizes quando o professor chega, que ele tem a cara da escola, sabe? Que ele vem junto com a gente. É sensacional. Maravilhoso, Qual é o maior desafio que você tem encontrado hoje nessa sua nova fase como educadora? Olha, eu fico muito triste quando a família não vem junto com a gente, sabe? Porque a gente ainda tem muitas famílias que estão preocupadas com tantas outras coisas, que a preocupação com o estudante ela chega na recuperação final, nesse período que nós estamos agora, ou às vezes nem chega, tá? E isso, para mim, é muito triste, Sim. porque quando a família, a escola dá as mãos, não tem como dar errado. Não, Um time, né? Um Sim. time junto. sim. A gente fala a mesma linguagem, a gente consegue trazer esse estudante, sabe, para as coisas boas, para aquilo que a gente precisa, para que ele consiga aprender, para que ele consiga viver de uma forma mais saudável. Mas quando a escola se depara com uma barreira entre a escola e a família, essa, para mim, é a maior dificuldade. Você observa mais esse distanciamento nos anos iniciais ou nível médio ou tá tudo igual? Não, eu acho que quando o estudante vai crescendo, algumas famílias têm a falsa sensação de que ele não precisa de supervisão. Exatamente. Bárbara fala muito isso. Exatamente. As reuniões das crianças do infantil, cheias. Sim. Reuniões do Fundamental 1, só, né? 50%. Só aqueles que dão trabalho. É. Só os pais dos alunos que dão trabalho. No ensino médio em diante nem tem, né? E a gente observa isso até no esporte também. Quando vai, assim, sub-12, sub-13, a família toda acompanha nas viagens, nos torneios. Quando vai chegando lá para sub-15, 16, já está vazio. Mas, Bárbara, eu não quero ser injusta com a minha comunidade escolar. Eu tenho muitos pais do ensino médio que são muito participativos. Sim! Sim, tenho Conta aí, mesmo. como é que foi o encerramento? Esse ano foi igual? Foi porque eu só igual, acompanhei foi igual, foi lindo, Conta foi como maravilhoso. É muito legal. A gente convida as famílias, a gente faz uma surpresa para os estudantes da terceira série do ensino médio, a gente combina antes com as famílias, então eles separam lembranças de quando eles eram pequenininhos Nossa! e eles vão buscar os meninos no último dia de aula. Então é um chororô e eles levam várias coisas e levam pôster deles, sei lá, com o personagem infantil preferido, a boneca da infância. É emocionante, assim. Esse ano a gente teve o nosso professor de artes toca sax, professor Marinho, e ele estava tocando sax com essas famílias chegando. Nossa, tô e o professor de arrepiada. química chorando. E foi sensacional, é lindo, é maravilhoso. Daqueles conteúdos que a gente vê só na internet. Isso E quando marca. você vê a prática, e é isso, assim, eu tenho todas as famílias indo buscar os meninos na terceira série do ensino médio. Mas é claro que a gente tem que estreitar laços. Também não é uma responsabilidade só da escola, da família. A escola também tem que chamar essa família para dentro, para perto, e acompanhar esses meninos e mostrar que é importante. Por isso que me entristece quando não vem. Sim. Porque quando vem é muito eficiente. Não, e eles também sentem essa presença, né? Porque a gente percebe isso. Na turma dos adolescentes, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso aos pais. Porque é isso. Os kids, o pai deixa na porta, assim como na escola, né? E no teens, mal deixa. E quando deixa, mal sobe ou mal dá um sinal, né? E, às vezes, é necessário também a gente ter esse adulto como parte do time que está ali jogando. Então, hoje, você identificaria um modelo que funciona de trazer essa família para perto? Qual seria o modelo que você usa? Como é que vocês hoje puxam esse pai para dentro, sabe? Pescam esse pai. Além desse último dia de aula, o que mais Como assim, é que é feito tem? durante a jornada do estudante? Olha, quando você chega perto de um pai que você tem algo do filho dele para falar, isso impacta muito o pai. Sim.
Porque você não está falando de um número, você está falando do serzinho que ele colocou no mundo. Do bem mais importante. Sim, é. E aí você começa a ter credibilidade com essa família. Então, quando você tem alguma coisa significativa e útil para falar para a família... Ótimo. Você- Falar algo significativo e útil. Ouviu, gente? Não é chamar para dar bronca, não é ligar Sim. para dizer que o menino não foi com tênis, né? Não é para ligar para dizer que o menino estava com o celular durante a aula. Às vezes até tem que fazer essa ligação, mas não só Não essa. só isso. Não Não, só de essa, jeito é. nenhum. Não, mas é porque é isso. É porque, assim, Sim. as próprias... Às vezes Os nunca tem próprios contato modelos, nenhum. às vezes o próprio modelo, por exemplo, faz um teste, né? Se o telefone tocar aqui, se você receber uma chamada da escola do seu filho, na hora você vai Seu pensar coração o quê? vai na boca. Ih, deu merda, né? O que aconteceu? Que nem você ontem recebeu a mensagem de recuperação final. Aí você, ai meu Deus. Meu Deus, como assim recuperação? É, final? mas talvez seja porque o depende nosso modelo do de que a comunicação... gente, de como está sendo esse relacionamento, né? Aí, porque no meu caso, assim, quando eu vejo o telefone, Leonardo, eu falei, já é Rafael querendo alguma coisa. Eu nunca penso que é alguém da escola. Quando é da escola, aí sim eu me surpreendo. Então, mas no seu caso, porque ele usa a escola Ele usa pra ligar. o canal da Mas escola. imagina uma ligação de uma escola, você já não pensa que vai ser... Nossa, deixa eu ver o que a coordenadora tem de bom pra falar do meu filho. Entendeu? Não é assim o padrão. É porque, Mari, eu sou grow. Então, é sempre daqui pra lá. Dificilmente vem de lá pra cá. Eu tô sempre dando um passo. Então, esse alinhamento tá muito afinado, assim. A experiência que eu tenho é muito... Não, sim, mas eu não tô dizendo especificamente o seu caso, mas eu digo Não isso. sinto esse Geralmente, calafrio, mas eu sei que porque eu vejo famílias que só escutam crítica da Sim. escola com relação aos filhos. É. E aí acaba entrando no lado da implicância. Eu já não consigo mais ser racional com o que está me trazendo e falo mal da escola, e contamina o menino, aí o menino vai para a escola com a referência de quem? A menção da mãe, do Sim, pai, de que a escola aquilo não é legal, bom. Mas sabe, uma das coisas que estreitou relação com essa minha comunidade é que, assim, a gente começou com um projeto esportivo muito interessante. Nós somos convidados para participar do Nordestão Salesiano, que são competições no Nordeste. E você imagina uma escola do Centro-Oeste indo para o Nordeste. Chegando lá no Nordeste. Sempre o Então, esporte, é né? muito legal isso. E aí, assim, a nossa escola é uma escola também social. Então, eu tenho um público de estudantes bolsistas. E é muito legal que quando eles entram no portão da escola para dentro, eles são só estudantes. Independente se o pai está deixando ele de carro importado ou se ele mora numa vila que nós temos lá próxima da escola. E eles são tratados exatamente da mesma forma. E aí, os meninos que não tinham dinheiro, eles vendiam rifas para ir para essas viagens. Então, a gente conseguiu arrecadar, sei lá, 40 mil, 60 mil reais para que eles pudessem viajar todos juntos. E tem uma coisa, eu quero de avião, não vai. Ou vai de ônibus ou não vai. E aí a última viagem, a penúltima, nós fomos para Natal. 40 horas de ônibus Que com os delícia. meninos. E eu vou junto, tá? Vou Isso no que eu ia perguntar, ônibus, quem foi eu dentro fico desse alojada junto com eles, faço questão. E o legal é que essas viagens foram transformando as relações com as famílias. Você imagina o que é você confiar o seu filho para Sim. viajar 40 horas de ônibus com a escola. Sim. Então, a gente faz um grupo de comunicação que a gente manda comunicação quase que assim, ao vivo, instantânea, para os pais irem acalmando o coração. E a primeira reunião que a gente fez para viajar foi um sufoco, inúmeros questionamentos, muitas dúvidas, assim, com pouca credibilidade com as famílias. Só que depois, já é o terceiro ano que nós viajamos com os meninos, assim, o ano que vem nós vamos para Aracaju, esse ano nós fomos para Natal, fomos para o Espírito Santo com eles. E sempre com 35, 40 alunos. No ano que vem eu quero ir com 2 ônibus, então a gente já está intimado para Rafa ir. não pode ver esse podcast. Rafa vai querer Meu mudar de filho escola. não vai poder ver esse Então podcast. pode vir para o Salesiano, que lá tem muita gente legal. E quando você vai fomentando a credibilidade com as famílias, e não é só uma coisa de boca para fora, assim, a mãe sabe que ele, sei lá, ele passou mal na viagem, eu fui com ele para o pronto-socorro, conversei com ela de lá, ela teve todas as informações, a escola comprou o remédio, medicou na hora certa. Então, essa relação, ela vai sendo construída, sabe? E quando você consegue alcançar esse patamar de credibilidade com a sua comunidade escolar, essa chatice, esses questionamentos dos pais, eles são diminuídos, eles relevam mais as coisas. É óbvio que a gente vai errar, porque a escola é viva, né? Então,
Então, a gente vai cometer erros, sim, e a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai tentar resolver. Mas quando você tem mais pontos positivos, você consegue fazer com... As famílias questionam menos, Sim. confiam mais. E aí culmina no que nós vivemos ontem, assim, do reconhecimento da comunidade, de premiação, de reuniões que são mais tranquilas, mais pacificadas. Mais ameno, Sim. né? O clima de Fica mais um clima proximidade. leve, de Porque é um confiança. relacionamento, né? Como Sim. todo relacionamento, ele precisa ser regado. E construído. Não adianta você... A matrícula não é um relacionamento, né? O contrato não é um relacionamento. Então, esse relato que você traz de comunicação mais próxima, de fatos, evidências, né, serem compartilhadas, muitas vezes até não precisa dizer nada, só mostrar ali, né? Às uma vezes o não foto. dito também comunica bastante, né? A presença, o fato de você... Imagina o aluno chegando em casa e falando assim... Mamãe, papai, a diretora Verônica estava lá com a gente. A diretora estava sentada lá na arquibancada, entendeu? Então, o Isso fato tem um dele peso, falar o que ele vê, o que ele vive e o que ele sente, ameniza o coração do pai. Uhum. Porque é isso, é a comunicação né? Através do filho ali, intermediando aquela insegurança que o pai tem. Porque é óbvio, gente, todo pai, ele não quer errar de propósito. Ele erra na tentativa de acertar. Então, até a chatice do pai, a gente precisa entender como uma necessidade que não está sendo atendida. Que também, às vezes, não está sendo bem comunicada, né? Eu vejo esses grupos de pais. Eu tenho 3 filhos. A mais velha tem 20, o do meio tem 15 e a caçula tem 5. Obviamente que o grupo que eu tenho é da caçula, né? Os outros já nem tem grupo. E aí eu vejo, assim, a necessidade dos pais, porque para eles, muitos deles, é o primeiro filho de 5 anos. E no meu caso, é o 3º filho. Então, percebe que o meu comportamento é diferente do comportamento deles? Não é certo nem errado, não é isso. Mas é porque, para mim, o 3º filho, ele já tem uma bagagem diferente na minha maternidade. Então, às vezes, o que as mães revelam, o que os pais revelam pro primeiro... De insegurança e tudo mais, os outros já não têm. Mas por quê? Porque existe uma bagagem ali que foi treinada, né? Que foi construída, que foi assimilada. Então, talvez a vivência é que vai diminuir essa distância. Às vezes né? não é, é a relação que é construída. Eu já participei de grupos em que uma família, por estar mais próxima da escola, conseguia Resolver, amenizar. Né? Falava, não, gente, não é assim, de repente foi mal entendido. Então, essa própria família que conhece o ambiente, conhece as pessoas, sabe que não foi intencional, que não houve uma negligência, ela consegue abrandar aquela polêmica no grupo. Quando não tem nenhuma família fazendo esse papel, não tem ninguém, aí pega fogo. Né? O WhatsApp desse jeito chega a explodir mesmo. celular. Quando você ouve notícia de celular que explodiu, pode ser que tem grupo de mãe nesse celular. É um Treta! Verônica, o Colégio Salesiano é confessional? Sim, é uma escola confessional católica. E você acredita que esses princípios e esses valores que norteiam facilita nesse trâmite todo que a gente está falando de conseguir fazer essa conexão com a família? Porque eu imagino que, embora seja um colégio confessional católico, nem todos são católicos. Então, você lida com perfis diversos. Sim, mas sabe o que eu acho legal? É que a gente tem a possibilidade de trabalhar a questão da intolerância religiosa. Maravilhoso. Porque nós temos ritos católicos na escola, então nós temos missas, nós temos adoração ao Santíssimo, temos coisas muito pertencentes da religião católica. Mas, primeiro, os meninos não são obrigados a participarem. Então, há uma... Mas eu tenho muitos meninos, por exemplo, que são evangélicos e que querem fazer a leitura da palavra na missa. E famílias que concordam com isso. E não diminui a fé deles. Sim. Eles não vão deixar de ser evangélicos por estarem participando da missa junto com os colegas. Sim. E com isso você consegue ensinar que ele tem que respeitar a religião do outro, sabe? E é muito bom você ensinar valores, isso faz parte da nossa formação. Então,
é importante saber que ele precisa respeitar o outro, respeitar a religião do outro, a pessoa, a mulher. É muito legal, por exemplo, a primeira escola confessional que eu dirijo é o Salesiano, então eu vim de escolas comerciais. Para mim foi uma surpresa, por exemplo, saber que no mês mariano, que é o mês das mulheres, o mês de maio, se trabalhava a questão, por exemplo, da proteção às mulheres. Se fala sobre feminicídio, se fala sobre questões muito particulares do universo feminino, fazendo menção à Nossa Senhora, falando sobre isso. Então, olha a importância de você atrelar, que para mim é muito legal como diretora, como mulher, como liderança feminina, poder ter esse espaço de fala que é trazido por um contexto religioso e que traz luz para o ser mulher na sociedade de hoje. Então, essa atuação, ela é muito, no meu entendimento como educadora, é muito, muito legal, porque ela me dá mais liberdade para trabalhar outros temas, outras dimensões que talvez numa escola laica eu não pudesse, ou os nossos professores não pudessem. Ou seria avaliado, observado como alguma doutrinação, Sim. como ideologia, e aí você não consegue trabalhar e não consegue formar o cidadão, porque no final das contas a escola participa desse processo de formação de cidadão. Então hoje a gente está vendo números alarmantes, assustadores, de homens que foram criados por mulheres. A gente se pergunta muitas vezes, por que chega nesse número? Por que está tão acentuada essa violência contra a mulher? Se são homens que têm irmãs, que têm mães, assim, o que está acontecendo? É uma pergunta que eu, no íntimo, eu tenho. Sou mãe de menino. Então, eu falei, gente, onde será que escorrega? O que acontece? Onde que desvia, né? Porque parece que é um desvio. Só pode ser um desvio. Em que momento que essa figura representa algo tão ruim ao ponto dele querer exterminar, né? Isso. Sendo que ele foi criado por uma, nasceu de uma. Então, essa formação é muito... Mas é porque eu acho que nesse momento, óbvio que não é esse o nosso tema, mas trazendo essa reflexão também, eu acho que nesse momento ele não é racional, né? É muito mais uma relação emocional que se estabelece ali, e essa agressão, ela vem de uma origem emocional, né? Na tentativa de resolver isso. Então, meio que se perde, independente de ser homem ou mulher. Obviamente que a mulher é mais frágil e aí acaba sendo mais fácil, né? Mas eles acabam sendo agressivos em outros contextos. E trabalhar isso, assim, dessa forma, um bom recurso, porque existe também o movimento das mulheres não querendo ser frágeis, né? Sim. E ali vai ter todo o perfil de famílias, né? Que quer a mulher empoderada e num sentido de empoderamento que, às vezes, só está sobrecarregando as costas da mãe, né? Da mãe, não, da mulher, de forma geral. A gente leva sempre para o lado da mãe, mas a mulher de forma geral. E ele ameniza, abranda essas relações. Sim. E isso é muito positivo. Eu fui, pela escola, eu faço uma formação em Quito, no Equador, né? São 4 anos essa formação, fico quase um mês lá. E uma das coisas que eu achei muito interessante esse ano, que eu estudei, e que, como psicóloga, falou muito ao meu coração, e como uma pessoa de fé que sou, fez muito sentido na minha cabeça, foi que a relação do abandono, ela gera violência. Então, nesse contexto religioso que eu estava, Dom Bosco fala sobre isso, mas eles trouxeram também a figura de Jesus Cristo lá na cruz, né? Quando ele pergunta para o pai dele por que ele foi abandonado. Então, imagina o nível de sofrimento que ele estava ali naquele momento. E aí eles trazem essa figura do abandono para a vida do adolescente, do jovem, como uma dor tão ruim, tão massacrante, que faz com que ele se torne uma pessoa violenta. Então, eu achei essa reflexão extremamente interessante e no nosso contexto de uma escola confessional faz muito sentido, porque toda vez que eu vejo um jovem com um comportamento muito desviante, que você vai atrás, tem uma história de sofrimento, tem uma história de abandono. Nossa, isso abriu um triplex aqui na minha cabeça e virou muitas chaves, né? Porque eu atendo em terapia também muitos adolescentes e muitas vezes as queixas elas vêm disfarçadas de necessidade não atendida, de presença, de qualidade de presença, né? E é tão doido você pensar nisso, porque, olha só, essa mãe, quando ela descobriu que estava grávida, com certeza ela viveu ali uma alegria tamanha, né? E durante a primeira infância, a gente sabe que é onde a mãe está ali mais sobrecarregada, mas também é onde ela está mais envolvida com essa criança. E aí, ao passo em que ela vai crescendo, justamente na fase da adolescência, é onde esse ser olha para fora
corta-se ali essa relação com aquela mãe e esse adulto responsável concorda com isso. Esse corte, né? Concorda com esse corte. Muitas vezes até estimula esse corte, né? Vai lá, você já é grande. Vai lá sozinho, você consegue. Só que a gente não pensa no que isso vai poder gerar ali na frente. Então, fica uma grande reflexão para a gente entender que, às vezes, esse abandono que é sentido pelo adolescente, ele é iniciado através do adulto. Porque o adulto está ali presente. E aí o abandono ele pode ser figurado ou concreto mesmo, né? Mas pensa, não é o adolescente sozinho saindo. O outro lado também sai. Porque se uma criança sai correndo, você faz o quê? Você vai atrás. Vai atrás e Por pega. que um adolescente saindo correndo você não vai? E você não... Você vai criando esse afastamento e a família, às vezes, não percebe. Fica sem essa consciência e aí começa aquele cabo de guerra. É escola, é na escola que tem que cuidar disso, porque ele passa Mais maior tempo na parte do escola. tempo na escola. E aí a escola empurra para a família. Não, mas educação se dá em casa. E você trouxe um tripé que eu entendi que faz é a base do salesiano, que é a fé, a emoção a partir de atividades de esporte, cultura, arte e o cognitivo, que a gente é representado pela matemática, pelo português, pelas ciências e tudo mais. E esse tripé forma, de fato, um cidadão mais completo, que é o que se espera de um processo de educação. E quando a gente fala de educação de impacto, quando a gente fala de uma educação que transforma, é um tripé que é muito importante que esteja associado, é bom. E é triste quando a gente não tem escolas que têm isso. Não precisa ser confessional para você ter os valores e os princípios sendo declarados. Uma representação, não? Sim. A escola Sim. pode ser uma escola comercial, gostei dessa expressão. Pode ser, mas os valores são fortes, né? São E eles precisam estar claros, né? declarados, Sim. né? E hoje, se a gente trouxesse um aluno, se a gente trouxesse um aluno salesiano para a roda, sob a sua ótica, assim, Verônica, o que o seu aluno falaria sobre a sua escola? Primeiro, eles acham que é a casa deles, tá? Ai, que lindo. Bacana. E a muito gente legal. quer ser casa que acolhe, a gente quer acolher, a gente quer que eles sejam felizes lá. Então, eu tenho às vezes, dificuldade de tirar os meninos de dentro da escola, sabe? Muito mesmo. Por eles ficavam lá todo o tempo. Eles passam assim, eles estão passando na porta da escola, eles querem entrar. Sim. Querem entrar para falar com o porteiro, querem entrar para ir na secretaria. A referência deles não é só o professor, ou só a diretora, são todos os educadores. Todo mundo que está ali, Sim, né, vivendo. sim. Por exemplo, eles estão juntos há muito tempo, mas se entra uma pessoa nova, eles acolhem, porque eles são acolhidos. E isso é uma característica muito forte da nossa escola. E eu gosto muito disso, assim, deles se sentirem família mesmo, assim, não é uma coisa da boca para fora. Se eu tenho um estudante internado numa UTI, todos os outros vão se mobilizar para fazer com que eles se sintam amado e pertencente, assim. Olha, a gente está aqui, mas a gente está rezando por você, você vai ficar bem, você vai sair dessa, a gente está junto. Isso, para mim, é o que há de melhor, assim. Se eu pudesse definir um estudante salesiano, seria esse estudante. Que lindo. Lindo, emociona. E quantas unidades salesianas a gente tem nesse Brasil? Ai, meu Deus! Na nossa inspetoria, eu acho que são, aqui no Brasil, acho que mais de 200 escolas La salesianas. Salle tem a ver com salesiano? Não. Tá. La Salle, assim, são congregações católicas diferentes, mas são congregações irmãs. Por exemplo, eu não sabia, eu digo que Dom Bosco me alcançou antes de eu saber nem que ele existia. Por que isso? Porque a católica, ela faz parte, existem 5 congregações que são donas da católica. E tem 2 congregações, que é o La Salle e os salesianos, que são sócios, né, lá na Católica, da Universidade Católica de Brasília, por exemplo. E eu recebi uma bolsa social para estudar psicologia. Olha como é que é a vida, Olha, né? os caminhos, né? E aí eu até escrevi isso, né? Que Dom Bosco me encontrou antes de eu saber nem que ele existia, porque foi através de uma bolsa social concedida por uma universidade católica, que tem um programa social por ser beneficente, que eu consegui fazer a minha primeira graduação. Já era mãe de 3 filhos também. Nossa.
Com 25 anos eu entrei na faculdade, consegui terminar a psicologia com muito custo, era operadora de telemarketing. Mãe, com 3 mãe, meninos operadora pequenos. e estudante de faculdade? É um milagre! É um milagre. Isso Tinha é um propósito. empoderamento. Tinha muita determinação mesmo, assim. E aí, com isso, consegui... E olha que coisa mais legal eu poder ser diretora hoje de uma escola que tem um programa de bolsa social, que de É sua inclusão. retribuição. É a minha retribuição por tudo que eu recebi, porque a educação transformou a minha vida e a vida da minha família. E eu tenho plena consciência de que a nossa escola também transforma a vida desses meninos e dessas meninas. Ai, Sim. Mas então são quantas? Porque aí a gente considera unidade, como é que você hoje se apresenta? Por exemplo, São independentes Chamando- ou não? É que assim, aqui no Brasil, os salesianos têm 5 inspetorias. Ah, tá. Então, por exemplo, na nossa inspetoria, nós temos escola no Espírito Santo, em Goiás, no Distrito Federal, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E em Certo. Tocantins também. e Brasília só lá no Bandeirante. E a gente tem uma escola católica, uma escola salesiana em Brasília, que é a Escola Salesiana Brasília. Ah, Mas tá. ela é das irmãs, A do ela Dom não é Bosco. dos padres. Isso. Ah, Dom Bosco. Ah, tá. Ah, tá. Hoje ela é dirigida pelas irmãs salesianas. Então, aqui em Brasília, nós temos 2 unidades. Mas no Brasil inteiro são muitas escolas. Tá. Os salesianos no mundo é a instituição católica que mais tem escolas no mundo Que inteiro. bom, hein? Então, tem todos os continentes. Eu fico muito feliz, por exemplo, de saber que eu encontro as pessoas e falo, não, quando eu estive na África, eu fiz uma pós-graduação numa universidade salesiana. Uhum. Então, além da educação básica, existem universidades, existem hospitais, existem muitos trabalhos sociais que são conduzidos pelos salesianos. O que me orgulha muito, assim, de saber que existem projetos sociais que alcançam pessoas pelo mundo inteiro e que foi pensado por uma pessoa há 200 anos atrás. Sim. Isso é muito legal. Então, aqui em Brasília, faço o convite para a galera, então, conhecer o Colégio Salesiano Núcleo Núcleo Bandeirante. Bandeirante. Então, você que quer uma educação de qualidade, vem aí para o É. Salesiano, que você vai ser muito feliz lá e vai aprender bastante. Qual a partir de qual idade? Lá nós recebemos estudantes desde 2 anos até a 3ª série do ensino médio. Pronto. E qual é a meta para o próximo ano? O que você traz de inovação, de mudança? O time que está ganhando não se perde? Como Não é se mexe. Não se mexe. Aí também não deve perder. Gente, tá sempre um pá nessa hora. Mas não tem problema. Nós continuamos com os nossos projetos que são do nosso coração e que os meninos amam. Se eu disser que o Fest Bosco acabou, meu Deus, Jesus. O que é o Fest Bosco? Gente, Fest Bosco é o nosso interclasse, mas vocês não... Sim, a gente pensa... Eles estão me enchendo a paciência para saber qual o tema do Fest Bosco, que vai ser em outubro do ano que vem. Mas eles trabalham Calma o ano coração, todo? O ano gente, é calma o assim, coração. calma o coração que vai chegar. Então, a gente faz uma abertura, assim, coisa de cinema, com um tema que eles precisam fazer apresentações culturais de dança com um tema. Esse ano nós trabalhamos o Japão. Então, foi muito legal. A gente convidou um grupo de tambores japoneses, um grupo de Braslândia para vir. Eu sei qual é, numa feira de japonês eu vi, que tem um Sim. dragão. Isso mesmo, com uns tambores enormes, Lindos, assim. é. E nós temos dentro da nossa comunidade muitos estudantes que que têm descendência japonesa, então foi uma homenagem para eles também. Foi muito legal. Então, a gente tem projetos que são do coração, assim, do DNA da nossa instituição, então que não vão mudar. Todo ano. Todo Tá ano eles lá. acontecem, mas a gente dá uma roupagem diferente para até eles. para gerar uma curiosidade, Sim. um burburinho. Isso. E a gente tem pensado em algumas novidades, mas esperem que vocês vão ver aí 2026 Sem cheio de spoilers. alegria. Sem spoilers, né? Se você pudesse mudar, está livre, você tem poder total, está acima de todas as coisas, abaixo de Deus só. E você pode mudar qualquer coisa na educação do Brasil que vai impactar na sua escola. O que você mudaria? Eu queria que todo mundo tivesse acesso, sabe? Ah, sim. Porque eu queria poder levar isso que a gente vive para mais pessoas. Queria que isso alcançasse pessoas que hoje não têm condição de viver o que a gente vive. É importante que os estudantes saibam que eles são respeitados, que eles são amados, que eles têm direito a uma educação de qualidade, que eles podem participar de uma Olimpíada do Conhecimento e ganhar inúmeras medalhas, mas eles também podem, sabe, ser eles, do jeitinho deles.
vivendo um dia depois do outro. Legal. Queria muito que mais meninos e meninas tivessem acesso a uma educação de qualidade. Eu queria receber quase todos assim, para mim. Venham! E a gente vê que, às vezes, ficou elitista essa boa educação, né? Ela está, às vezes, inacessível em alguns parâmetros até para uma classe média. Assim, não vou dizer nem a classe C, mas, às vezes, uma classe média que tem 2, 3 filhos, como é que faz? Sim. De fato, vou botar como meu desejo também. Também. Brasil do futuro, o que você sonha para a educação? Que os meninos tenham acesso mesmo à educação, que sejam bons profissionais, que sejam profissionais éticos, né? Que se preocupem com o outro, se preocupem com o Brasil, que sejam políticos decentes, que sejam médicos éticos, que trabalhem para a cura de doenças, que sejam professores que se preocupem com o aprendizado deles, dos meninos. Que sejam bons profissionais, sabe? Que a gente consiga entregar para o mundo pessoas melhores. Legal. Ai, sensacional. Lindo, É. inspirador. Ai, gente, eu sou educadora de amor, assim. Vocação, né? De vocação. Educação, ela tem isso, ela atrai quem de fato se emociona, se sensibiliza com essa necessidade para o desenvolvimento do país. A gente não consegue ver outra alternativa para a gente, de fato, crescer como pátria, como nação, se não for por meio da educação. Sim. Então, para formar novos profissionais, eu ia te perguntar se os professores você incluiu no seu pedido. Novos professores, porque a gente, hoje, olhando o contexto que a gente tem, a gente não consegue imaginar quem vão ser os professores, como é que vai se formar os novos professores, né? Tão pouco valorizados, são desprezados, tem uma camada que despreza mesmo, não tem nem valoriza ele como quem ele é, o papel dele, e nem como profissional e nada. E hoje em dia a inteligência artificial vem com essa força tão grande ao ponto de você até considerar quem você prefere, né? Uma inteligência artificial que vai pesquisar e trazer as respostas rapidamente, ou um professor onde você precisa se relacionar, entender, comunicar. Então, é muito mais fácil você ir até a máquina e ter uma resposta rápida do que você ir para um humano e estabelecer ali um ponto de contato. Isso é horrível, isso é triste, deplorável, né? Você cada vez mais ser menos humano. Então, foi muito lindo o seu pedido, que engloba justamente essa visão do ser integral, né? Independente de quem ele é, mas quem ele vem a ser. E bate muito com a gente, né? A Grow acredita nisso. Várias vezes perguntam, né? Mas vocês são para quem? Não, nós somos para seres humanos. Seres humanos. Então, não tem essa classificação exclusiva, né? Ah, não, a gente só trabalha com criança, a gente só trabalha com adolescente. Não, porque o ser humano, ele precisa dessa educação a vida inteira. Não é uma fase que você vai lá, educa e pronto. Quem dera se fosse assim. Então, olhar para cada fase e estabelecer qual é o melhor conteúdo para ser inserido ali, né, naquela fase. Então, tem a criança até 6 anos, tem ali a pré-adolescência, tem o adolescente, tem o universitário, tem o adulto, tem a profissão. Independente da profissão que ele escolhe, existem ali algumas habilidades que vão ser habilidades meio que básicas, né? Que, como você disse, ética, cuidado, respeito, empatia. Então, independente da profissão, você tem ali uma série de habilidades que precisam ser desenvolvidas. E onde é que estão sendo desenvolvidas? Quem? E falando nessa questão de escolha de carreira, como é que vocês ajudam os jovens? É tão difícil escolher. Não, ele já está definido, né? Já está claro. Não está definido, ele está conhecendo. Mas ele já está mais oxigenado nisso, Sim, porque não, a gente vê certeza. meninos que não 20 tem pontos na frente. menor noção e não tem problema nenhum. Não acho isso um defeito, um demérito, não. Não saber com 16 anos o que você quer para a sua vida, tá ok, né? Enfim. Já não, tem segunda fator na segunda faculdade. E esse saber, ele é momentâneo, né? Porque durante uma fase da vida, você acredita fielmente num ponto. Numa outra fase, você passa a enxergar outra coisa. Então, a vida vai direcionando para outros, né? A gente teve aqui nessa mesa engenheiros, arquitetos, economistas que se tornaram educadores. Então, assim, não existe é uma regra, bater o martelo e não é uma tatuagem. Não né? é. Até porque as profissões hoje, elas estão mudando com muita rapidez. Então, eu acho que para minha geração, a gente idealizava uma profissão e essa profissão era a nossa profissão pro resto da vida. Sim. Hoje, os meninos não são mais assim. Mas eu acho bem engraçado isso que você comentou, que eu vivi muito isso. Quando eu fazia a faculdade de psicologia, eu comecei no RH. Logo no estágio, minha mãe falou assim,
Você vai estagiar, vai ficar em casa, não. E aí eu caí na operação de telemarketing. Então, eu era uma psicóloga estagiária que treinava os operadores que chegavam sobre aquele produto que eles iam atender. E aí a minha mãe falava, mas isso não é psicologia, não. Esse seu estágio aí, ó, tem nada de psicologia. Eu falei, mãe, como não? Estou treinando habilidades nas pessoas que vão assumir. E aí, depois que eu fui para a clínica, engraçado porque quando você entra na faculdade, talvez exista um modelo meio rígido do que é aquela profissão. E, às vezes, a faculdade tem essa missão de tornar comum aquilo que você não está enxergando, né? E o mercado, ele só vai mostrar milhões de opções para você encaixar, né? Isso é a importância de você formar bem, né? Dando todos esses prismas, todo o panorama... Porque lá na frente, quando eu quiser escolher, eu tenho mais clareza. E se eu quiser migrar, também. Também, né? Como é que vocês fazem? Ó, a gente tem feira de profissões na escola, que é uma coisa muito comum nas escolas de forma geral. Então, nós convidamos profissionais, às vezes ex-alunos, para conversar com os meninos sobre as profissões. Mas, para além disso, a gente leva eles nas universidades. Então, a gente leva eles na UNB, na Católica, em outras universidades, para que eles tenham a oportunidade de conhecer os laboratórios, para desmistificar também algumas coisas. Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia da profissão, mas elas não têm ideia do que elas podem fazer. Ah, a gente tem um caso concreto sobre isso. Então, por exemplo, o Edinaldo é um estudante que esse que está me acompanhando, ele estuda comunicação desde os 11 anos. Então, isso é o que ele quer fazer. Mas aí a gente conversando, eu falei, você tem ideia do quão amplo é a comunicação? Então, ele está vendo o podcast, ele viu a solenidade com uma comunicação política, né? Que ele já entendeu que não é a praia dele. Nós temos um fornecedor que faz telões de LED, uma comunicação visual, que eu já pedi para esse fornecedor para levar ele lá, para ele entender, para ele entender que tipo de comunicação é essa. E as coisas vão dando estalos, assim, por exemplo, o pneu do meu carro furou. E eu fui até uma borracharia e eu achei ele extremamente tecnológico. Eu falei, gente, como é que uma borracharia... Ele tinha máquina para tudo, para tirar o pneu, para isso, para aquilo outro. Falei, eu preciso trazer os meninos aqui, quem se interessa por isso. Porque às vezes precisa ver manual, né? Mas na verdade precisa já é ver que uma profissão que é tão antiga, né, de ser um borracheiro, ele tá numa inovação tão grande. Bacana. Tinha um profissional, por exemplo, instalando umas peças de porcelanato lá na escola e ele usou uma questão de um negócio de laser para ver aonde seria instalado. E eu falei, gente, como é que isso pode? A tecnologia está em todas, mesmo nas operacionais. Então, se eu tenho um estudante que quer estudar engenharia civil, ele precisa ter essa noção de que existem... A tecnologia vai... E aí você vai abrindo a cabeça que a orientação vocacional, ela tem muitas camadas e você precisa estar sensível para elas para poder ajudar esses meninos a entenderem o que eles querem. É claro que fazer isso de uma forma grande, eu preciso levar um monte de gente, sei lá, na universidade, fazer uma feira e conversando com eles. Mas quando a gente vai descobrindo as especificidades deles, você vai canalizando isso... Filtrando. E ajudando de uma forma mais intimista. Assim. Tem coisas que ficam evidentes, como o Edinaldo. E tem outras que estão um pouquinho mais... ocultas e vocês revelam? Eu tenho níveis de sofrimento por não saber da profissão que são enormes, assim. E de entrar em crise mesmo, assim, inclusive de automutilação, de um sofrimento que ele transborda e vai para o sofrimento físico mesmo. Sim, psicossomático total, né? Mas também por isso, uma autocobrança, às vezes, eu sou filha de pais, um é servidor, aposentado e professor e empresária. E estava muito óbvio que eu teria que ser empresária daquele ramo, né? E aí eu, não vou. Você quebrou o ciclo. Quebrei, né? E aí o meu irmão também, não quero. E aí minha mãe virou e fez assim, então, para onde vai a minha empresa, né? O que eu vou fazer com tantos anos de tradição? Porque ela também já herdou a empresa da família dela. E aí foi uma dor imensa. Porque eu ainda trabalhei muitos anos com ela, mas eu precisei identificar que não era o que eu queria, precisei comunicar isso para ela de uma forma não violenta, né? Com todo amor e carinho, não, mãe, eu não quero cuidar. Já tinha feito aula de CNV? E depois ter que lidar com a frustração dela também, né? Porque naturalmente a frustração vai existir.
Então, não é tão comum isso de você conseguir colocar para fora quais são, de fato, seus sonhos, ser reforçado com esses sonhos. Porque são poucos pais que hoje falam assim, vai, meu filho, seja o que você quiser. Fala isso da boca para fora. Porque na hora que o menino vira e fala assim, quero ser jogador de futebol, o pai vai falar, vai estudar, né? Primeiro você vai estudar, depois você vai jogar bola. Youtubers, gamers, outro dia a gente estava vendo, tem um aluno nosso que ele é muito bom de gamer. E a mãe falou, não vai. Não vai. Ser gamer, E pune o menino com isso. Então, aí o sofrimento como dele se fosse só diversão. triplica, né? E às vezes tem um talento ali. Não de jogar, mas de comunicar, de ensinar. Às vezes ele pode ser um professor desses, né? Dessa matéria. Então, é muita dor que essa criança, esse adolescente carrega diante dessas milhões de possibilidades, dúvidas, inseguranças. E se não tem ninguém para suporte... Imagina, como é que vocês, o caminho do fim. Como é que vocês identificam e trabalham? Você trouxe esse identificação quadro, né? do Você trouxe esse quadro de sofrimento. as pessoas, às vezes, estarem em sofrimento por essa questão específica. Você começa a ver estudantes que eram de alto desempenho desinteressados, né? Porque não querem passar para a Sim, próxima fase, que é de escolher. Não quer ir para a próxima fase. Tem estudantes que aparecem com automutilação, tem estudante... É claro que a gente cuida muito, tenta evitar isso ao máximo, mas é uma geração que tem um sofrimento psíquico muito grande. Mais ansiosa. Mas quando a gente percebe que há uma mudança muito drástica de comportamento, é nesse momento que você percebe que tem uma coisa errada também com o estudante. Lá tem um psicólogo escolar? Eu tenho uma orientadora que é psicóloga, então isso ajuda muito, assim. Porque aí sai do campo de observação para o de investigação. Sim. Mas os professores também são muito atentos, assim, como eles conhecem bem os meninos, essas mudanças, elas aparecem. Eles vão mostrando pra gente que tem alguma coisa diferente, que a gente precisa atuar naquilo. Mas eu tive um caso muito clássico de uma estudante brilhante, assim, com alto desempenho, com notas muito altas nos simulados, no Enem, como treineira, que está agora na terceira série do ensino médio, que ela diz para mim, eu não quero crescer, eu não quero ter que escolher uma carreira. Por que eu tenho que escolher uma carreira? E aí a escola, a gente acolheu isso, acolheu a família, acolheu ela e disse, se você não está pronta para escolher agora, vamos respirar? Espera um pouquinho. Sim, não precisa ser nesse exato momento. Vamos respirar, vamos... Ser com 17 anos. Sim. Nossa, e aí administrar isso com a família também, para que a família entenda que o que ela quer, né? Ela quer saúde ou ela quer uma escolha feita a que preço? Existe uma mudança na sociedade, na percepção, inclusive da própria adolescência. Hoje a gente já sabe, pela neurociência, que a adolescência o cérebro está formado completamente com 25 anos. E houve um tempo que, com 16 anos, a menina já estava pronta para ser mãe, para casar, para assumir uma família, era imperatriz, enfim, tinham 1000 responsabilidades. Mas hoje uma menina de 16 anos é uma menina. Embora ela, às vezes, já tenha ingressado em várias experiências de vida, ainda é uma menina, assim como o rapaz. Então, esse modelo de ter que acelerar a adultez tão cedo, talvez esteja inadequado para os tempos que a gente vive hoje, né? E a gente continua no mesmo padrão da minha mãe. A escola, eu falo isso, assim, é um pouco frustrante. A sala de aula da minha mãe é como a minha, e é como a do meu filho. Assim, são 3 gerações passando pelas mesmas situações. No Natal, e se você pegar uma foto de 1900, é a mesma sala de aula. É a mesma coisa. Em julho, a gente estava sentado num restaurante, os 3, conversando sobre como se relacionar com professores difíceis, de temperamentos difíceis. Porque ela passou por uma dificuldade, só que a punição era outra, e a gente fica, meu filho, aquela coisa, né? Meu filho, dá graças a Deus que esse professor não te belisca, não te dá palmatória, não te bota de cara para a parede. Então, tipo assim, como assim, gente? Ele fica assim, como assim? Isso existia? Então, de fato, são outros tempos. Tempos. E faz-se mais necessário ter esse olhar. Essa atualização, né? Essa atualização e o olhar do adulto para esse momento e para a dificuldade, assim como a escola, e a escola conseguir apoiar a família. Porque, às vezes, para a família é difícil romper esse ciclo, padrão, né? Esse padrão. Que, poxa... Porque se um aluno chega se queixando do professor, naturalmente o pai vai falar assim, né? Não,
Deixa. Eu digo de escolher a carreira, de dizer que não está pronto. Se a escola apoia, no sentido sim. de, gente, Espera, calma, né? família, calma, não tem problema ele levar 1 ou 2 anos para fazer um vestibular. Sim. Tá tudo bem. É. Eu fico pensando, por exemplo, por que é normal para uma família entender que um estudante vai precisar de 3 anos para passar num curso de medicina e não é normal ele levar um tempo para escolher a sua profissão? Sim. Então, a gente precisa tentar entender onde que nós estamos, né, historicamente. E você vai ter muitos meninos e meninas que não vão querer entrar na universidade. Isso está cada dia mais comum. Evidente, E ganhando dinheiro e trabalhando de casa, trabalhando com internet, trabalhando com outras coisas que, quando eu era adolescente, isso era improvável, assim. Muitos temas sugeridos aí já e abordados para o próximo episódio. Verônica, a gente vai ter que se despedir. Mas, assim, foi incrível ter essa outra perspectiva, né? De várias conversas, de vários educadores, várias escolas que a gente já conheceu e já interagiu um pouco mais. Você trouxe essa questão dos pilares com muita evidência, esse acolhimento que é, de fato, um diferencial. E faz a gente refletir sobre quais são os modelos ou qual é o melhor modelo. Então, que bom que a gente está com essa oportunidade aqui. Que rico essa conversa, né? Porque a gente realmente está abrindo panoramas, abrindo o nosso prisma. E é o que você trouxe, existe uma escola para cada perfil de família. E aqui a gente consegue expor para as famílias o que cada escola tem, além do que se apresenta no dia da venda do espaço. Da matrícula. Da matrícula. Então, assim, o que está por trás? E essa conversa com você hoje foi muito inspiradora. Muito inspiradora, porque você está muito alinhada com tudo que a gente acredita. Com tudo que a gente acredita. Mas o coração chega aquece, né? Que bom. Quando a gente começa a falar da Grow, as pessoas ficam assim, né? Mas você é uma escola, você é uma clínica, você faz o quê? E a gente precisa defender cada vez mais essa ideia, que nós somos complementares à escola, que existe o currículo acadêmico, mas que o mercado não exige só o conhecimento acadêmico, que o ser humano ele é emocional, então ele precisa aprender a lidar com as emoções, que o ser humano é social, então ele precisa ter habilidades de socialização, e que a Grow, ela vem disso, né? É difícil ainda de trazer isso declarado, de fácil compreensão. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade de ouvir quem já está no mercado há muito tempo, para que a gente também possa identificar melhores maneiras de comunicar aquilo que nós somos. Então, foi muito bom. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua presença, por todo esse compartilhamento. E quem sabe aí, né? A gente está querendo fazer depois uma segunda parte, visitando as escolas. Muito bem. Para que a gente possa ver na prática tudo aquilo que você compartilhou por aqui. Mas aí só para o ano que vem. E fiquei feliz de observar que a diferença que faz um psicólogo dentro de uma instituição. Atenção! Sem puxar sardinha, como faz a diferença de ter essa pessoa com essa visão dentro de uma instituição escolar. Então, se você é psicólogo... Fale ali as redes sociais da escola, como é que faz para todo mundo que se encantou como nós, como é que faz para ter seus filhos nessa escola? Bem, nós estamos no Instagram, no @salesianonb, de Núcleo Bandeirante. Então, vai lá, faz uma visita, tem todos os nossos projetos lá, vocês vão gostar de visualizar. Tem vídeos produzidos por esse famoso Edinaldo que estava aqui no Oculto. Querem conhecer ele? Entrem lá nas nossas redes sociais que vocês vão ver. E vão ser todos muito bem-vindos a conhecer o nosso Colégio Salesiano Núcleo Bandeirante. Muito obrigada, meninas. Vocês foram muito simpáticas, muito acolhedoras comigo. É muito bom falar com colegas. Ah, que bom. A gente fica feliz. Se você acompanhou até o final, comenta aqui qual foi a parte que mais chamou a sua atenção. Deixa a pergunta também pra gente levar até a Verônica. A gente vai lá conhecer o Salesiano Núcleo Bandeirante. Quem sabe a Grow participa de algum desses projetos. Quem sabe a gente possa construir uma história juntos. E curte, compartilha se isso fez sentido para você. E a gente se vê no próximo episódio. Não deixa de se inscrever para poder compartilhar e comentar para o YouTube espalhar mais ainda esse episódio. Tá bom? E para acompanhar para os próximos também. Exatamente. Tchau, Beijo! tchau. Beijo! Tchau, sim.